orgulhoso de ver que Deus tem feito uma obra tremenda, né? Deus colocou no coração dos meus amores fazer esse tempo de adoração e colocou no nosso coração ajudar com essa obra, trazendo a igreja para cá. E Deus também abençoou no casamento, né? O presbítero Evandro com a igreja. Isso é importante, irmãos. Os irmãos perceberem, a igreja está muito melhor do que quando estava comigo, né? Por que a gente vê isso, irmãos? Porque hoje os irmãos têm um pastor diferente. Eu estava aqui para que a obra estivesse sem parar. Mas hoje os irmãos têm um pastor que, quando precisar, é só ligar que ele vai estar junto com os irmãos. É lógico que se eu sou pastor dele, sou pastor dos irmãos também, né? Onde tem missionário vivo, o bispo Paulo está junto. Só que nós temos obra aí nos Ciganos, temos obra em Resende. O obreiro de Resende lá é praticamente ele e a família, 2 ou 3 irmãos. E os irmãos aqui hoje são privilegiados com bastante. A campanha aqui, presbítero, o segredo é colocar nas mãos de Deus. Deus me revelou uma coisa completamente diferente do que é a campanha. Aliás, está dentro também. E na caminhada, hoje eu larguei a conta do exercício e fui na caminhada e fui falando com Deus: Senhor, o segredo é colocar nas tuas mãos. Mas como é que é isso daí? E Deus me revelou umas coisas que eu acho que é interessante. Mas o tema de hoje diz assim: diga comigo, o que devemos e o que não devemos colocar nas mãos de Deus. Vamos repetir: o que devemos e o que não devemos colocar nas mãos de Jesus. O tema diz: o segredo é colocar nas mãos de Jesus. Mas o que nós devemos e o que não devemos colocar? Nós vamos trilhar dentro desse tema nessa noite. João 6. Nós não vamos ler todo o capítulo de João 6. João 6, versículo 1. Os irmãos não precisam ficar de pé, apenas me acompanhe. Versículo 1 e versículo 2. Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Versículo 2. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava sobre os enfermos. Versículo 7. Felipe respondeu a Jesus: 200 dinheiros de pão não lhe bastarão para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isso para tanto? Pai, eu quero te agradecer nessa noite, porque a palavra do Senhor inspira nossas vidas. A palavra do Senhor nos impulsiona a não desistir. A palavra do Senhor nos dá coragem, porque coisas grandes virão para nossas vidas. E nós cremos, Senhor, que estamos caminhando para aquilo que tu tens para nós. Em nome de Jesus, Pai, a palavra que revelaste ao meu coração fluía ao coração dos irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu estava caminhando e Deus falando dessa campanha, não sei se está terminando hoje ou se termina hoje. E os irmãos ouviram muitas palavras dentro que o segredo é colocar nas mãos de Jesus. O segredo da multiplicação dos pães. E dentro dessa caminhada, Deus falou ao meu coração o que deve ser colocado nas mãos de Jesus e o que não deve ser colocado nas mãos de Jesus. E dentro dessa multiplicação dos pães, o que nós devemos colocar nas mãos de Jesus? Acreditar, diga comigo, acreditar que vivemos
impossível. Entenda que nós caminhamos com Jesus, e a caminhada com Jesus acontece coisas que não são normais de acontecer. O médico disse que vai morrer e Deus, Jesus disse que não. É assim. A pessoa diz que você não vai dar certo e você dá. A pessoa diz que você não vai prosperar e você prospera. Então, quem caminha com Jesus, ele tem que acreditar que o nosso meio de caminho é o impossível. Aonde nós não conseguimos, Deus faz cada milagre. Eu recentemente dirigi 4 quilômetros sem um parafuso na barra de direção. Isso é milagre, né, irmãos? Porque quando eu parei o carro, eu vinha 120, 140, e quando eu diminuí para 30, eu descobri que eu tinha andado 4 quilômetros com aquilo solto. É só coisas que Deus, né? Mas nós vivemos aqui, mas Deus está trabalhando no impossível. E quem trabalha, quem caminha com Deus tem que pensar nisso. Então, o que nós devemos fazer dentro dessa passagem? Acreditar que com Deus vai acontecer coisas impossíveis. Não tem pão, não tem peixe, tem pouquinho. E tem muita gente, 22 mil pessoas para alimentar, 22 mil bocas para alimentar. Era muita gente para pouco pão. Mas com Jesus, coisas impossíveis sempre vai acontecer. Uma outra coisa que nós devemos, diga comigo, entender que Jesus tem tudo sob controle. Tudo sob controle. Se os irmãos forem pensar, quando Jesus falou assim para eles assim, ó, tem uma passagem que fala assim, dê vós de comer. Dá-lhes vós de comer. Porque a preocupação dos discípulos era o seguinte, olha, vamos despedir o povo aí, porque não tem como alimentar, eles vão comprar aí em algum lugar aí. Aí Jesus falou, não, a responsabilidade é de vocês. Nós não devemos fugir da responsabilidade, porque é através de nós. Você pode levantar a sua mão e dizer assim, através de mim, Deus vai alimentar o necessitado. Você pode profetizar isso? Através de mim, Deus vai abençoar e alimentar o necessitado. As mãos com alguém dentro do mundo, não. As pessoas que estão em crise e vêm conversar com a gente age pior que elas. A gente fica mais desesperado que elas. E Jesus nessa noite está querendo nos ensinar o quê? O milagre vai vir através de nossas mãos. Por quê? Porque Ele está em nós. Quem crê que Jesus está na sua vida? Se está, vai acontecer milagre, irmão. Então paralítico vai poder andar porque Jesus está em você. Cego vai poder enxergar porque Jesus está em você. A gente tem que crer nisso. Bem, irmão? Agora, o que nós não devemos fazer nesse texto? Diga assim, olhar. Não devemos olhar para o que temos e podemos. Deus não precisa do nosso dinheiro. Entenda uma coisa, quando há um desafio, a primeira coisa que a gente faz é olhar para aquilo que eu posso. Os discípulos olharam para aquilo que eles tinham no bolso. Os discípulos olharam para aquilo que eles poderiam fazer e nunca para aquilo que Deus poderia fazer. Queridos, nós que trabalhamos com Deus, nós que servimos a Deus, não podemos pensar no nosso recurso. Nós não podemos olhar para aquilo que nós podemos, mas aquilo que Deus pode. Não é nós que fazemos. Quando Deus chamou Moisés, Ele falou, eu sou gago, quem sou eu? Não é quem sou eu, é quem Deus é. Você tem dimensão de Deus que caminha com você? Você tem dimensão de Deus que você serve? Aleluia! Nós teríamos muito melhor. Qualquer probleminha a gente já desespera. A gente só está feliz quando tudo está dando certo. Um filho começa a dar problema e me desespera. Uma cobrança chega e já me desespera. E nós devemos nos comportar, irmãos. Olhar através desse texto, o que nós não devemos. Olhar para aquilo que nós temos. E nem olhar para aquilo que nós podemos fazer. E sim para aquilo que Deus tem. Entenda assim, fala assim comigo. Eu não tenho, mas Deus tem. Diga para o irmão que está do seu lado. Você não tem, mas Deus tem. Então está resolvido, irmão. Eu não tenho, mas Deus tem. Eu não posso, mas Deus pode. Você não vai fazer, mas Deus pode. Irmãos, sabe o que eu tenho aprendido? Com Deus
Deus a gente sempre é surpreendido. Glória a Deus. Ô, glória. Às vezes a gente pensa, tá tudo acontecendo, dizendo que vai ser. Aleluia. Tá todo mundo esperando a desgraça. E de repente Deus muda tudo. Glória a Deus. É assim que Deus faz. Glória a Deus. É assim que Deus age. Agora diga comigo assim, não devemos Não devemos fugir da responsabilidade de ser gerador de recursos para os necessitados. Eles olham comigo. Jesus apenas foi simples, irmão. Pegou o pão, levantou, deu graça e começou a partir. Eles não entenderam por que deram tantas viagens. Eu fui fazer um cálculo, irmão, dava mais de 70 viagens para cada discípulo, que era 22 mil pessoas. Imagina pensar tudo aquilo. Eles deram a viagem, mas não entenderam nada. Porque com Jesus, irmão, a gente não entende, a gente vive. Glória a Deus. A nossa vida é um milagre. Mas eu entendo também um outro texto que eu quero que os irmãos abram, que está no livro de Mateus, no capítulo 14 do livro de Mateus. Mateus capítulo 14. Encontro mais uma oportunidade de Jesus nos ensinar o que nós devemos e o que não devemos colocar em suas mãos. O segredo é colocar nas mãos dele, mas tem coisas que ele não quer que a gente coloque. E a gente tem insistir em colocar na mão de Deus e ele não quer que a gente coloque. Então você hoje vai aprender isso, e nós vamos postar essa mensagem também na internet para quem quiser assistir. Olha aí nesse texto de Mateus 14, versículo 22. De 22 a 33. Eu não vou ler, tá, irmãos? Mateus 14, 22 a 33 fala sobre Jesus andando sobre o mar. No mar agitado, onde eles enfrentaram a onda brava. O que nós devemos fazer? O que eles deveriam ter feito e o que nós devemos fazer? Diga assim, obedecer a Jesus, mesmo sem entender. Sabe o que Deus falou? Entra no barco aí, vai lá para o outro lado. Eles não questionaram, e o Senhor? Como é que o Senhor vai chegar até lá? Eles apenas entraram no barco e foram. Porque geralmente uma pessoa que é pescador, para ela entrar no barco, ela vai ver a condição do tempo, eles eram experientes. E Jesus estava mandando ele ir, eles não estavam entendendo, mas obedeceram. Isso nós devemos fazer, amém? O que nós devemos fazer então? Obedecer sem entender. Não tem que entender porque Jesus manda você fazer determinadas coisas. Deus um dia mandou eu dentro do banco, ficar parado dentro do banco, eu fiquei, olhei, não aconteceu nada, falei, vou embora do banco, vamos pensar que eu vou estar tomando. Eu não entendi nada. De repente alguém ia saudar e o demônio não usou aquele homem para saudar porque eu estava lá dentro. Eu não vou entender. E a gente tem coisas que Deus manda a gente fazer que a gente nunca vai entender. O que nós devemos fazer dentro desse texto? Diga assim, entender quem tem a situação que temos que enfrentar sozinho. Diga assim, entender que tem situações que temos que enfrentar sozinho. Meu querido, peraí, tu anda a Bíblia dia e noite. Ouve pregação, dependendo dos anos que você tem de crente, você já ouve mensagem, ó, muitos anos. E um dia, na prova, por exemplo, quem estuda sabe que vai ter um momento que o professor vai te dar, aplicar uma prova. Pra quê? Pra ver se você aprendeu, pra ver se você prestou atenção. Porque tem gente que entra na sala e não presta atenção. Vai ter um dia que Deus vai aplicar uma prova em você. É normal, é natural. Deus vai permitir que você passe por situações. Deus vai permitir que situações se formem para que você desenvolva aquilo que você aprendeu. Senhor, eu quero aprender a amar. Vai ter alguém que vai pisar no teu pé. Porque você vai aprender a amar. Para aprender a amar, você tem que perdoar. O que a gente está fazendo, irmão?
em vez de eu desesperar, em vez de eu ficar, vou abandonar Deus, o que Deus está querendo me ensinar com toda essa situação? Entenda que ser cristão não é só ter vitória, é ter derrota também. Entenda que ser cristão não é só ter alegria, às vezes você vai ter que chorar também. Amém, irmão? Assim acontece. Mas quanto mais nós tiver Deus, mais tudo está fácil. É um mistério. Deus tem um mistério para cada um de nós. E aqui nesse texto, eles tinham que enfrentar a situação sozinhos. Tem vez, aqui, eram 12, mas tem vez que é você sozinho. Tem que passar o vale. Aí você vai procurar alguém para te ajudar e não vai encontrar ninguém. Aí você depois de passar, puxa vida, ninguém lembrou de mim. Tem vezes que Deus bota as pessoas para esquecer de você. E tem vezes que Deus coloca pessoas para lembrar de você. Amém, irmão? Aleluia. Olha só, uma outra coisa. Diga assim, o que nós devemos? Usar a fé para ultrapassar as barreiras e limites humanos. Quando Jesus falou assim para Pedro, vem andando, você quer, venha. E ele foi. Ele foi andando, não sei quantos passos ele deu. Mas pela distância que Jesus estava do barco, ele chegou quase perto de Jesus. Mas quando ele foi andando, ele começou a duvidar. Quem anda com Jesus, você deve entender que você vai usar a fé para abrir caminhos que não devem. Você vai caminhar, você vai fazer. A sua, você é louco para fazer isso. Você é louco para comprar isso. Mas Deus está mandando, Deus sabe por quê. E aquilo vai ser uma grande bênção. Agora, o que nós não devemos ver nesse texto? O que eu não posso colocar nas mãos de Jesus? Diga assim, desistir mediante as lutas. Eu não posso. Nós não devemos desistir mediante as lutas. Sabe o que eles começaram? Olha só, primeiro, eles eram experientes em mar, eles eram experientes em pescaria. E diz que eles estavam remando, o vento era contrário, as ondas estavam fortes, o vento também está tudo contrário a eles, e eles começaram a desistir. Às vezes tem momentos que dá vontade de desistir, mas não podemos desistir. Se tem uma coisa que Jesus não quer que você coloque na mão dele, é a sua existência. Então diga, não vou desistir. Não pode fracassar. Uma outra coisa, diga assim, não devemos nos mostrar fracos mediante as lutas e aflições. Irmão, não abaixa a sua cabeça. Eu sei que tem gente aqui que está ouvindo essa palavra e está, eu estou vivendo isso, Jesus. Eu estou vivendo isso, eu estava precisando ouvir isso. Jesus não quer que você abaixe a cabeça. O fato de você passar por luta e o teu vizinho não passar, e às vezes o vizinho nem crente é. Isso não significa que ele é melhor, que Deus está abençoando ele. É porque Deus está te dando o privilégio de experimentar algo que Ele já te ensinou. Amém? Você está vivendo o que Deus te ensinou. Diga assim, não devemos usar a incredulidade no caminho da fé. É loucura, irmão. Não dá para entender, não. Às vezes você não está investindo numa coisa que ninguém está investindo. E a pessoa fala assim, você é maluco, rapaz? Você é sozinho isso aí? Mas Deus mandou. Aí depois, só você vai entender isso. Está entendendo? Sabe o que aconteceu? Um dia eu estava lendo no livro de Mateus, capítulo 17, 24. Pedro foi falar assim, Jesus, estão cobrando imposto de nós. E nós não temos um centavo. Jesus não precisa pedir emprestado por ninguém. Jesus não trabalha com moeda humana. Ele falou assim, Pedro, vamos fazer o seguinte, lança o anzol lá, vai pescar. E o primeiro peixe que você pegar, você pega ele, abre a boca dele e lá está o dinheiro. E ele foi e fechou. Aí você paga para mim e paga para você, porque os outros são de menor. Só nós dois somos adultos. E sabe onde está o dinheiro? Dentro da boca do peixe. E eu quero te dizer uma coisa, os recursos que Deus tem para você, isso é demais. Os recursos que Deus tem para você está no lugar que você nem imagina. Às vezes não está no banco, querido. O recurso que Deus tem para você
que ninguém